A primeira heresia que eu quero desmistificar aqui nessa noite, ela chegou ou nasceu no Brasil na década de 60. E as igrejas de cunho neopentecostal abraçaram essa heresia. O nome que ela leva é confissão positiva. E o que é a confissão positiva? É a ideia que as suas palavras têm poder. Mas de que sentido essas palavras terão poder? Eles recortam um texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso de número 4, e fazem um bordão. E o que diz lá em Ezequiel 37, no seu contexto? Quando Deus diz para o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos, dentro da visão, contextualizando do tempo do profeta, tendo em vista que ele era um escravo na Babilônia, a visão que Deus mostra ao profeta era o estado que Israel ou Judá estava naquele contexto, totalmente morta. E Deus, quando ordena para o profeta profetizar sobre aquele vale de ossos secos, perguntando se eles poderiam tornar a vida, era mostrando que Deus traria eles novamente do cativeiro e iria restaurar Israel e o reino de Judá, tanto de forma literal como de forma espiritual. Mas a confissão positiva abraçou esse texto e trouxe o ensino que você não pode aceitar nada de ruim na sua vida. E você tem que profetizar, você tem que determinar, você tem que ordenar, você tem que decretar bênçãos financeiras, prosperidade material. E ainda dentro da ideia da confissão positiva, eles vão pelo caminho de colocar Deus contra a parede. Porque alguns ensinam que se você contribui, Deus ele é obrigado a lhe dar. E você pode indagar a Deus se ele não assim o fizer. Isso é uma heresia grotesca. Como poderá um homem miserável, pecador, se opor ao Todo-Poderoso que está sentado num alto e sublime trono? E colocar ele contra a parede, dizendo que ele é obrigado a fazer? Quem entre nós tem poder de decretar alguma coisa? Quem está sentado num grande e alto trono é Deus. E é Ele que determina, é Ele que decreta. O homem não tem poder para tal. De tal forma que a vontade que será estabelecida na terra dos homens jamais será a vontade do homem. Porque o próprio Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 6, na oração: seja feita a tua vontade no céu, assim como na terra. Então a confissão positiva é uma balela, é uma furada, é heresia. Fuja da confissão positiva, dessa ideia deturbada, que Deus é obrigado a te dar. Esses que vão pelo caminho da confissão positiva, quando não, sobem algumas montanhas, estendem as suas mãos sobre cidades, e começam a declarar: eu declaro que todo demônio saia dessa cidade. Balela! Não é assim que o demônio vai sair da cidade. Você quer que o demônio saia da cidade? Vai pregar nos valados, nas vielas, nas esquinas, nos botecos, em todos os lugares da cidade. Aí sim, os demônios sairão dessa cidade. Mas as igrejas de cunho neopentecostal abraçaram a confissão positiva e levaram para o pior lado possível, para a teologia da prosperidade. Ninguém aqui vai pregar a teologia da miséria, mas ninguém também vai pregar que Deus só tem bênçãos material para você. Porque isso é uma heresia. Cristo não prometeu enriquecer ninguém nessa terra. Ele pode abençoar? Pode. É pecado você ter dinheiro? Não. O pecado está no amor ao dinheiro e na avareza.
Mas Cristo não ensinou que deixaria todo mundo rico. Então fuja da confissão positiva, porque ela está sendo pregada, ela está sendo disseminada, ela está sendo ensinada. E o texto de Ezequiel 37, verso de número 4, nunca teve por base ensinar tal heresia. Esse texto já se cumpriu. Faz sentido para o período do profeta. Deus restaurou a nação literalmente de Israel no sentido de tornar a terra que Deus havia prometido. E cremos que futuramente restaurará Israel espiritualmente. Mas na noite de hoje, eu também queria pregar contra uma heresia que um pseudo-ministro do Evangelho brasileiro ensinou. Em certa altura deste pseudo-ministro do Evangelho, ele disse que nós somos tão justos quanto Deus. Isso é o avesso. Quem aqui tem coragem de ficar escorado no bordão da sua autoconfiança e se sentir justo como aquele que nunca houve sombra de variação? O profeta Isaías, no capítulo 64, verso de número 6 do seu livro, ele assemelha as obras de justiça do homem a trapo de imundícia. Eu vou simplificar para você. A obra mais justa, mais bela de um homem, que não é assistido pela graça de Deus, ela é comparada a um trapo de imundícia. E trapo de imundícia, nesse contexto, era pano sujo de menstruação de mulher. É isso que a melhor obra de um homem que não é assistido pela graça representa para Deus. E vem esse pseudo-ministro do Evangelho falar que é justo como o Criador, que nunca comungou com o pecado, que nunca deu uma sentença violada por suborno. O homem sim é injusto e ímpio, e não tem senso de justiça. A justiça do homem é falha, porque você pode pagar e burlar ela, mas ninguém burla a espada daquele que é o justo juiz. O homem não é justo como Deus. Isso é uma heresia. O homem é apresentado na Escritura Sagrada como um miserável pecador. É isso que o homem é. E este miserável homem, se não for auxiliado e assistido pela graça, jamais prestará para fazer uma obra de justiça. Os únicos que conseguem fazer obras de justiça são aqueles que são assistidos pela graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo que habita neles e faz eles produzirem as obras do Espírito Santo de Deus, ou as obras e os frutos do Espírito. Fuja da confissão positiva. Fuja dessa heresia grotesca que nós somos justos como Deus. Mas eu ainda quero falar na noite de hoje sobre mais uma heresia, e dentro dessa heresia tem ensinos contraditórios. O tal ponto de contato. E o que é o ponto de contato? Também muito vivido, ensinado e aplicado em igrejas neopentecostais e de movimento apostólico. E o que é o ponto de contato? Eles ensinam que você precisa exercitar a sua fé. E para você exercitar a sua fé, você precisa da pedrinha do Rio Jordão, de um galinho de oliveira de Israel, do lencinho ungido, da vassoura milagrosa, do sabonete abençoado para purificação, da água da libertação. E o mais grotesco que eles buscam uma base dentro da Escritura para ensinar esta heresia e este ensino contraditório, eles recorrem para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 12, está escrito que os lenços de Paulo curavam e repeliam demônio. Irmãos,
Pelo amor de Deus, preste atenção aqui, por gentileza. Você acha mesmo que um pedaço de pano tem poder para curar alguém, expulsar demônio, um pedaço de pano? O que curava essas pessoas e repelia demônio era a fé do povo e o poder que há no nome de Jesus. Como criar uma doutrina em cima de um texto isolado, uma bizarrice interpretativa? Fuja do tal ponto de contato. O que exercita a fé do cristão, segundo a própria Escritura, é aquilo que está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quer exercitar sua fé? Tem uma vida esmerada em estudar, em se aplicar, em se dedicar, em conhecer a Escritura de Deus, em ouvir a palavra de Deus, em viver uma vida piedosa, em ter uma vida de oração. Isso é exercitar a sua fé. Este tal ponto de contato, ele é muito vivido no meio neopentecostal e no meio apostólico. Porém, ainda dentro do ponto de contato, igrejas, raízes e sérias do Brasil têm ensinos contraditórios. Dê exemplos. Copinho de água em cima da televisão. Copinho de água em cima do rádio para receber oração. Como que se entrasse algum poder na água. E ao você tomar aquela água, você fosse curado ou liberto. Ponto de contato. Igrejas sérias e adeptos dessas igrejas sérias ainda vão por este caminho. Isso se engloba até no misticismo religioso. Vira um misticismo. E é triste que pessoas próximas a nós fazem essas práticas. Quando não usa o copinho de água em cima do rádio, escreve o nominho em um papelzinho para a oração. Como que se Deus precisasse de um nome e um papel para saber para quem ele precisa agir. É limitar a Deus e reduzir ele ao patamar de um mero mortal, um homem. A Escritura nos garante que antes mesmo de intentarmos a orar a Deus, Ele já sabe o que nós vamos pedir, antes da oração subir no meu córtex cerebral, e Ele já tem preparado para nos dar aquilo que Ele quer nos dar, não o que eu quero. Então não precisa de papelzinho de oração, não precisa de caderninho de oração. E outros vão além, pegam esses papéis de oração e sobem no morro para queimar. Eu não sei para que fazer tal bizarrice. Remetendo a sacrifício do Velho Testamento, como se Deus precisasse, é para subir como um cheiro suave. Que cheiro suave? Quer ressuscitar o boi morto? Isso aí é Velho Testamento. E nem era papelzinho que eles queimavam. Eles ensinavam animais. Não precisa de nome com papelzinho para Deus atender oração. Não precisa de nome em caderno para Deus atender oração. Não precisa de copinho com água para Deus operar milagre. Só basta você ter fé em Cristo Jesus e ouvir a sua palavra e viver os seus preceitos e os seus mandamentos. Aleluia. Não precisa de fotinha também não. Nem de carteirinha de trabalho. Para que isso? Deus, ele é transcendente a tudo isso, pessoal. Vira um misticismo só. Ora aqui pela minha carteira de trabalho, ora pelo meu currículo, ora pela foto de fulano de tal. Não preciso. Deus vai. Vamos orar aqui, Deus vai agir lá. Não precisa. Deus não é homem, Deus ele é Deus. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todo o poder está nas suas mãos. Fuja do tal ponto de contato. Fuja desse negócio de ungir chave de carro. Para que ungir chave de carro? Na onde você leu isso? Na Bíblia. A Bíblia ensina a ungir enfermos. E o que vai curar o enfermo não é a unção, é a oração da fé segundo o próprio texto. Tem gente que sai ungindo a casa inteirinha. Para que gastar esse óleo? Faz uma salada com ele. Não tem sentido algum, não tem poder nenhum você ungir sua casa, ungir chave de carro. Não tem sentido nenhum.
Ah, vou consagrar a chave do carro lá na frente, lá e vou ungir, tá bom, você vai consagrar? Então você vai ter que dar ele para a igreja, porque quando era consagrado no Velho Testamento, ficava no templo. Fuja desse misticismo religioso. E esses estão mais próximos ainda de nós pentecostais. Pentecostais raízes. A confissão positiva é uma heresia grotesca. Ninguém pode colocar Deus na parede. Ninguém tem o poder de decretar porque não está sentado num alto e sublime trono. Ninguém aqui é justo como Deus. Todos nós somos miseráveis pecadores assistidos pela graça de Deus. O ponto de contato é uma balela, uma furada. Não precisa de copinho de água em cima de rádio, não precisa de bilhetinho de oração, não precisa de fotinha de currículo e nem de carteira de trabalho. Apenas orando, Deus sabe de todas as causas e Ele querendo agir, Ele vai agir. Agora eu já quero entrar mais na ideia de ensinos contraditórios de alguns segmentos que levam o nome de cristianismo no Brasil e mundo afora. Alguns tendem a entender e ensinar que após a morte do cristão, ele entra em um estado, a sua alma entra em um estado de hibernação, ou estado de inconsciência, ou estado intermediário chamado de sono da alma. E é triste que tem muito cristão no nosso meio que crê nisso. E que textos que eles se baseiam para tal afirmação e ensino? Eu vou usar só um. Eclesiastes capítulo de número 9, verso de número 5. Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, como homem, ele diz que na morte, o morto não tem trabalho, não tem enfado, não tem cansaço, não tem obra, e nada o morto sabe. Mas quando ele diz morto aqui, ele está falando do corpo inanimado ali no leito, ou daquilo que traz vida para este corpo material. Fica mais do que claro que ele está falando do corpo sem vida, sem alma. Não daquilo que traz vida para esse corpo, que é a alma, que transcende a morte. Eles pegam termos do Velho Testamento, como essa expressão, dormiu no Senhor, e eles tendem a entender isso ao pé da letra, e entender que após a morte a pessoa vai dormir. Mas isso é um ensino contraditório, porque eles esquecem que essas expressões são um eufemismo. E o que é um eufemismo? Te explicarei essa noite. Vamos supor que eu quero te dar uma informação, e é uma informação chocante para você. E dentro dessa suposição, você é amigo do meu pai, vou usar meu pai como exemplo. E eu quero dizer para você que é amigo do meu pai, e é uma informação chocante que meu pai faleceu, então eu vou usar um eufemismo. Eu vou chegar assim, pastor Henrique, o meu pai dormiu no Senhor. Automaticamente, pastor Henrique vai entender que meu pai morreu. E isso é um eufemismo. É melhor do que eu chegar e falar assim, pastor Henrique, meu pai morreu, ele faleceu agora, acabou, foi embora. Então, para não dar notícia desse jeito, usa-se a expressão, meu pai dormiu no Senhor. Simplesmente é isso que acontece nesses textos. Porque tem textos contundentes que mostram a alma totalmente lúcida após a morte. Vamos a eles. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso de número 31. Cristo propõe uma parábola, a parábola de Lázaro e o rico. Ambos morreram, foram levados para o Hades. Hades ali era mundo dos mortos, certo? Tinha uma separação do lugar de descanso, chamado seio de Abraão, e o lugar de sofrimento. Entre esses ambos lugares havia um grande abismo, a qual ninguém podia passar de lá para cá. E o rico se via em tormento e Lázaro se via ali em descanso. Eu faço uma pergunta essa noite. Se esta parábola não ensina o destino da alma após a morte, qual seria o ensino desta parábola? Aqueles que defendem o sono da alma dizem que o ensino dessa parábola é sobre amor ao dinheiro. Cristo, quando quis falar sobre o amor ao dinheiro, ele foi contundente com o jovem rico. Pega tudo que você tem, vende dar aos pobres e me segue. A parábola ela é clara. Ela mostra o destino da alma após a morte. Um vai para o descanso ou para a bem-aventurança e o outro vai para o sofrimento eterno.
Não tem outra explicação a parábola. Então não existe sono da alma, é um ensino contraditório. Caso você ainda não tenha se convencido, eu gostaria de citar Filipenses capítulo 1 e verso de número 23. Apóstolo Paulo, ele descorrendo todos os sofrimentos que ele havia sofrido desde a sua conversão, lá em Atos 9, que após passado algum tempo, ele vai pregar lá em Damasco, ele é expulso da cidade, porque os judeus querem matá-lo. Ele sai de noite em um cesto, descido pela muralha, para ninguém assassinar ele. Na primeira viagem, é perseguido, por curar um paralítico em Listra, ele é apedrejado, é arrancado como morto, ele é enxotado em Bereia, é chamado da galera em Atenas, ele é perseguido por onde que ele vai, ele é injuriado. Ele falando tudo que ele sofreu, ele chega a uma conclusão: para mim o viver é Cristo e a morte já é ganha. E ele afirma em Filipenses 1, 23, porque melhor me é partir para estar com Cristo. Ele não disse que partiria para dormir e depois encontrar Cristo. A convicção dele é que logo depois da morte ele estaria com Cristo. É mais um fato e uma prova contundente que após a morte encontraremos o nosso Redentor. Não existe sono da alma. Eu quero também citar para você. O escritor aos Hebreus é muito enfático em dizer que logo após a morte segue-se o juízo, não segue-se o sono da alma. Ou é céu ou é inferno. Apocalipse capítulo 6 e verso de número 9, João, ele vê debaixo do altar de Deus almas conscientes, sabendo que haviam morrido por amor a Cristo e aguardando Deus impetrar o seu juízo na terra dos homens. Almas conscientes. O sono da alma é um ensino totalmente contraditório, que não tem respaldo claro, evidente e exegético à luz da Escritura. É uma posição baseada em cima de textos fora de contextos, e tem que fazer muito malabarismo para defender tal ensino contraditório. Ainda dentro desta ideia do sono da alma e aquilo que se sucede após a morte, tem alguns que vão mais longe e entende que lá do outro lado ninguém conhecerá ninguém. De tal forma que se eu encontrar pastor Henrique lá, não saberei que ele foi pastor Henrique, nem foi meu amigo aqui na terra. Mas aí teremos problemas gigantescos, porque Cristo nos assegurou que naquele grande dia nós se assentaríamos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu vos faço uma pergunta: se quando eu morrer a minha mente for deletada, como eu saberei quem é Abraão, Isaque e Jacó? Você imagina que inusitado. Você fecha os olhos aqui, abre os olhos no céu, você olha para um lado e para o outro, o que é? O que é o céu? O que é céu? Não, você veio para cá por causa de Cristo. Quem que é Cristo? É outro ensino contraditório. É claro que você vai conhecer todo mundo no céu. Você acha mesmo que eu quero esquecer aquilo que de melhor me aconteceu? Que saber que Cristo morreu em meu lugar? Eu nunca quero esquecer isso. Ah, mas se eu conhecer minha esposa lá, eu vou sentir... Que sentimento que é, irmão? Você acha que você vai ter essa natureza igual você tem aqui hoje no céu? Essa humanidade, o sentimento antropopático que temos hoje, ele será transformado, arrancado de nós, de tal forma que eu vou conhecer todo mundo que está aqui lá. Vou saber que nós somos irmãos aqui em Cristo na terra. Ah, mas se eu lembrar das coisas da terra, eu posso pecar de novo. Tira essa balela da sua cabeça. A sua natureza pecaminosa caída vai ser transformada. Lá não entra pecado. Vai ser impossível você pecar num corpo de glória. O sono da alma é um ensino contraditório. A formatação da sua mente é um ensino contraditório. Após a morte você estará lúcido. Após a morte você lembrará de todo mundo. Ah, mas se eu estiver lá e minha mulher casar com um homem, o homem espancar ela, bater nos meus filhos. Quem foi que disse que quem está lá vê o que está acontecendo aqui? Não vê. Então fique tranquilo que eu vou te conhecer lá, você vai me conhecer. E fique tranquilo que não tem ninguém dormindo, está todo mundo bem acordado aonde eles estão. Ou já na bem-aventurança ou no sofrimento. Eu gostaria também de quebrar mais um ensino contraditório. Há pelo menos dois segmentos
que entendem que Jesus Cristo ele tem duas manifestações na Bíblia Sagrada. Que tais horas aparece como filho, já outras horas ele aparece como o arcanjo Miguel. E isso é um ensino totalmente contraditório. Não se tem um texto para fazer uma exegese clara que consigamos chegar à conclusão que Jesus Cristo se manifesta como o arcanjo Miguel. Nem como anjo, nem como forma nominal. Não. Tem uma grande dicotomia aqui. Porque a Escritura nos apresenta claramente que Jesus, ele é o próprio Deus. E anjo é criatura criada, Deus é incriável. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas aí eles recorrem para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso número 16, aonde diz que na vinda de Cristo vai soar a voz do arcanjo. É brincadeira fazer uma coisa dessa daqui e chegar à conclusão que por causa desse texto aqui, Jesus é Miguel. Que hermenêutica mais furada é essa? Parece a exegese do Chaves, do Chapolin Colorado. Foi sem querer querendo. É triste, mas tem dois segmentos que vão por essa direção. Mas a Escritura nos mostra claramente, em Hebreus capítulo 1, verso 4, que Jesus é superior aos anjos. Se ele é superior aos anjos, como ele pode ser um anjo? O nome dele está acima de todos os anjos. Se ele é um anjo, como o nome dele pode estar acima de todos os anjos? Eu vou mais além. No livro de Daniel, quando Daniel se propõe a orar, pedindo a interpretação das 70 semanas, Deus mandou um anjo para trazer para ele a interpretação. E o anjo declara que por 21 dias, dá a entender, ele ficou preso pelo príncipe da Pérsia. Entenda, este príncipe da Pérsia não era um homem, era um demônio que não deixou o anjo passar. Veja aí a batalha espiritual que acontece. Tem um monte de bobaiada aí, Deus abre minha visão que eu quero ver anjo. Não peça isso não. Vai ver demônio aí e anjo saindo na espadada. E você nunca mais vai dormir na sua vida. Então não peça essas loucuras não. E não tem sentido Deus também abrir sua visão para você ver essas coisas, né? Igual uns que falam que foi no inferno. Para quê? Foi no inferno para quê? Nós já sabe como que é lá. A Bíblia já falou. Não tem sentido. Você está entendendo? Então o anjo vem para trazer a revelação para Daniel, fica preso, e diz o texto que o anjo clamou a Miguel, um dos primeiros príncipes. Primeiros príncipes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para um príncipe se tornar rei, o que precisa acontecer? O rei vigente precisa morrer. Sim ou não? Deus morre? Tem como Deus no seu ser eterno morrer? Então não tem como Miguel ser Jesus. Porque aqui ele é apresentado como um dos primeiros príncipes. Jesus é apresentado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então não tem como ele ser a mesma pessoa. Um é príncipe e o outro é rei. Ensino contraditório. Jesus, ele é incriável, ele é o próprio Deus. E como filho gerado, ele é monogênesis, eternamente gerado do Pai. Mas ele é o próprio Deus. Então sai dessa furada que Jesus é o arcanjo Miguel, porque ele não é o arcanjo Miguel. Miguel é um ser criado, um anjo, importante, mas um anjo, e Jesus é o próprio Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ponto final. Outro ensino contraditório que aqui também é uma heresia. E isso aqui é defendido só por um segmento no Brasil e mundo afora que nós conhecemos. Eles tendem a ensinar que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa. E o que seria uma força ativa? Ele não tem vida própria, é como uma lâmpada, precisa ser ativado, aceso. Senão ela não acende sozinha. Tem que alguém ir lá e mexer. Tem que dar o clique lá no acendedor para acender. Isso é uma heresia grotesca. Porque a Bíblia mostra claramente o Espírito Santo agindo por vontade própria. E isso consiste em dizer, em afirmar, já que ele age por vontade própria, que ele é um ser com faculdades mentais e sentimentais. Se não, vejamos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 2, o Espírito diz, para dizer, precisa ser um ser
que tem emoções e intelectualidade. O Espírito diz: aparta para mim, pessoa no singular, Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então ele não é uma força ativa, ele é um ser que tem sentimentos, é um ser pessoal, que tem emoções e tem vontades. Aparta para mim, singular, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Não se convenceu ainda não? Efésios 4, verso de número 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Para se entristecer, tem que ter sentimento. E uma força ativa não tem sentimento porque é impessoal, então não vive. Então, para ter sentimento, precisa ser um ser que tem emoções, faculdades mentais e uma pessoa. O Espírito Santo é um ser pessoal. E para finalizar, Romanos 8, 26. É Ele que intercede por nós, porque não sabemos como orar. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Para orar, para interceder, tem que ser um ser pessoal, intelectual e com vontades próprias. Ele não é uma força ativa, Ele é uma pessoa. Meus queridos irmãos, e para chegar já no final da nossa exposição de hoje, essa aqui é cruel, e só quem é do segmento pentecostal raiz vai lembrar desse ensino contraditório. Eu me lembro que isso aqui aconteceu comigo. Em cultos avivados, algumas pessoas mais velhas de igreja chegava em pessoas que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo no sentido de falar em língua e falavam para elas: comece a repetir sem parar, glória, 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 até sua língua embolar. Vocês estão rindo porque já aconteceu com vocês, né? Todo mundo aqui já aconteceu isso, né? E vai até sua língua embolar, fala glória, 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 e as pessoas ficavam glória, 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 glória. Quando que, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11, Paulo diz claramente que o Espírito reparte os dons a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não tem metodologia para receber dom do Espírito Santo de Deus. A metodologia, na verdade, se tiver, é buscar em oração. Não um ritual de glória, 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 não, não, não. Sai dessa furada. Que eu já vivi, você já viveu. Não existem essas metodologias para receber o dom de língua, que também é um grande problema que nós temos no meio pentecostal. Eu creio em todos os dons do Espírito Santo, entendo que eles estão ainda em evidência para a edificação da Igreja de Cristo, mas se autovalorizou falar em línguas. E isso já é um problema que acontecia na igreja de Corinto, na época de Paulo, e ele tem que ensinar que o dom de línguas é um dos menores dons. Se for para buscar um dom para edificar toda a igreja, busque o dom de profetizar, e o dom de profetizar ali não é esse que eu te digo, mas é aquele que expõe e prega a verdadeira palavra de Deus. Então não tem metodologia para receber dom. Dom você busca em oração e o Espírito Santo distribui a quem Ele quer, da forma que Ele quer para a edificação da igreja. Então, meus queridos, fujam da confissão positiva. Só decreta, ordena e declara aquele que tem poder, que é Deus. Ninguém aqui é justo como Deus, somos miseráveis pecadores. E a obra de justiça do homem que não é assistido pela graça é semelhante a trapo de imundícia para Deus. Fuja do ponto de contato. Esquece copinho com água em cima do rádio. Esquece bilhetinho de oração. Esquece fotinha para orar ou peça de roupa. Não, Deus não precisa disso. Deus conhece a pessoa que você vai orar por ela. E Ele sabe que você vai orar por ela. Ninguém está dormindo. Já tem pessoas alegres e reinando com Cristo nas regiões celestiais, representando a igreja, e já tem pessoas em tormento, sofrendo. É o que a Bíblia apresenta. Arcanjo Miguel é anjo, criado, e não é o Criador. Ele não é Jesus. Jesus, ele é Deus. Ele criou o Arcanjo Miguel. O Espírito Santo não é uma força ativa. Ele tem sentimentos, ele tem desejos, ele se entristece, ele é uma pessoa.
no singular. E não existe metodologia para receber dom. O Espírito distribui a quem Ele quer, mas busque em oração. Amém, meus irmãos? Estamos prevenidos contra essas heresias e esses ensinos contraditórios? Louvado seja Deus! Vocês querem fazer alguma pergunta ou eu posso orar para terminar? Estou abrindo a oportunidade, nem sabia se podia. Estou abrindo aí. Caso queira fazer uma pergunta sobre alguma coisa que você acha que é ou não heresia, fica à vontade, já que é um estudo, né? Não é uma pregação. Todo mundo tranquilo? Pastor Henrique tem feito um bom trabalho, graças a Deus.